bem, pessoal? Vamos fazer um trabalho aqui em cima de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Eu vou mostrar para vocês como trabalhar e como que isso cai em provas, tá? Então é o seguinte, mínimo múltiplo comum entre dois números, você tem que analisar qual que é o número que é múltiplo de ambos, mas é o menor número que é múltiplo de ambos. É o menor múltiplo de ambos. Isso que significa mínimo múltiplo comum. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, vamos fazer um exemplo aqui do número 8 e do número 10. Tá? Então, nós temos aqui mínimo múltiplo comum do 8 e do 10. Na teoria, você tem que descobrir quais são os múltiplos do 8 e do 10. 8, 16, 24, 32, 40, certo? Do 10 é o 10, 20, 30, 40. Olha só, a gente encontrou algo em comum entre esses dois números, que é o número 40. E ele realmente é o menor que é comum entre os dois, porque antes do 40 não tem nenhum número que é comum, que é igual. Ó. O 8 aqui não aparece aqui, o 16 aparece aqui, mas não aparece aqui, o 24 aparece, mas não aparece aqui, o 32 aparece, mas não aparece no de baixo. E o primeiro número, ou seja, o menor deles, que é comum dos dois e que é múltiplo dos dois, é o 40. Tudo bem, mas você não vai fazer isso na prova, vai abrir todos os números para ver qual que é comum. Você vai montar uma espécie de coluna aqui, que é o método tradicional. E você vai decompor esses números aqui. E essa decomposição é como se você fosse dividindo aqueles números pelos números primos. Os números primos é o número 2, número 3, número 5, número 7, certo? O número 11, tá? Tudo isso é número primo. 13, são milhões, né? Na verdade é infinito a quantidade de números primos. Certo? A gente vai ter um módulo só de números primos. Mas, por hora, lembre que esses são os números primos, tá? Então a gente sempre começa pelo menor. Então nós vamos colocar o 2 aqui. Você vai pegar o 8 e vai dividir por 2. E aqui tu coloca o resultado, 4. Pega o 10 e divide também por 2. Aqui vai dar 5. Daí você vai tentar encaixar novamente o 2, para ver se tem algum número que é divisível ainda. Se tiver, é porque ele cabe aqui. Então, ó, 4 dividido por 2, dá para fazer, certo? Então você faz a divisão. Vai dar 2. 5, tu consegue dividir por 2? Dá número exato? Não. Número exato é número que não tenha vírgula. Tá? 5 dividido por 2 não dá. Então o que tu vai fazer? Tu vai pegar esse 5 e tu só vai repetir ele aqui embaixo. Certo? Ok. Agora tu vai tentar dividir de novo por 2. Porque enquanto tiver números que dá para dividir aqui por 2, pelo menos um deles, você vai dividindo. Tá? Então aqui vamos botar o 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. Ok. 5 dá para dividir por 2? Não dá. Então a gente repete o 5 aqui embaixo. Ok. O 5 e o número 1, algum deles dá para dividir por 2? Não dá mais. Então o número 2 a gente não vai mais usar. Nós vamos partir para o 3 agora. Tá? O 3, eu consigo dividir 1 por 3? Não, não dá exato. 5 por 3 também não dá exato. Então o 3 a gente não vai utilizar nesse caso. Nós vamos partir para o próximo, que é o 5. Você vem aqui e coloca 5, porque o 5 vai dar para dividir pelo 5. 1 dá para dividir por 5? Não dá, então tu repete o 1. Sempre quando não dá, você repete o número. 5 dividido por 5 dá 1. Ok, aqui essa indicação, quando a gente chega aqui, ó, 1 e 1, significa que terminou o cálculo. Então você vai pegar todos os números que estão aqui, ó, nesse lado direito da coluna, das colunas, né, e vai multiplicar todos eles. Então nós vamos fazer aqui, ó, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20, 20 vezes 2, 40. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 10 é 40, que é esse 40 aqui que a gente estava falando antes. O que tem que ter cuidado é que nas escolas, alguns professores ensinam, para facilitar, mas na verdade não é totalmente correto, é multiplicar simplesmente o 8 por 10 vai chegar em 80. Não, calma aí. A gente acabou de descobrir que o mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 10 é o 40 e não 80, tá? Então, isso aqui deve ser feito, ok? Vamos utilizar aqui
agora um outro exemplo para a gente pensar em algumas situações aqui, tá? Vamos pensar agora entre três números. Como que faz mínimo múltiplo comum entre três números, tá? Então vamos pegar agora o 8, vamos pegar o 10 e vamos pegar o 12, por exemplo. Eu quero descobrir qual é o mínimo múltiplo comum do 8, do 10 e do 12. A mesma coisa a gente vai fazer, ó, números primos aqui embaixo, deixa eles já prontos aqui e vamos começar a decompor esses números, sempre começando pelo 2. Então vamos lá, 2, 8 dividido por 2 é 4, 10 dividido por 2 é 5, 12 dividido por 2 é 6. Aqui ainda tem números que dá para dividir por 2, pelo menos um deles tem. Tem o 4 e até o 6. Então vamos lá, o 2, 4 por 2 é 2, 5 dividido por 2 não dá, então repete. 6 dividido por 2 dá, então vai 3 aqui, que é o resultado da divisão. Ainda tem números que dá para dividir por 2? Ainda tem, o próprio número 2. Então, continua com o 2 aqui. Só vai trocar se não tiver mais números que dá para dividir, tá? 2 por 2 vai dar 1. 5 dividido por 2 dá para fazer? Não dá. Então, repete. 3 dividido por 2 dá para fazer? Não dá. Então, repete. Ok, tem algum número aqui que dá para dividir por 2? Não tem mais. Então, a gente vai pular o 2. Nós vamos por 3 agora. Tem algum número que dá para dividir por 3? Tem. O próprio 3. Então, ele vai encaixar aqui. 1 dividido por 3 não dá. Então, repete. 5 dividido por 3 não dá. Então, repete. 3 dividido por 3 dá 1. Ok. Tem mais algum número que dá para dividir por 3 aqui? Não. Então, a gente vai partir para o próximo número, que é o 5. Tem algum número que dá para dividir por 5? Tem, que é o próprio 5. Então, 1 dividido por 5 dá? Não dá. 5 dividido por 5 dá para fazer, dá 1. 1 dividido por 5 não dá. Então, repete o 1. Quando a gente chega aqui no final ó, e tem tudo número 1, significa que terminou o cálculo. Agora a gente pega todos os números do lado direito e multiplica eles. Ó. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. 120 é o mínimo múltiplo comum desses dois números. Então, são esses os passos para te descobrir qual que é o número que é múltiplo entre 2, ou 3, ou 4, ou 5, não importa. Você vai montar as colunas e vai dividindo sempre por números primos, que são esses números que estão aqui embaixo que eu demonstrei para ti. Agora, vamos falar de máximo divisor comum. E eu vou usar os mesmos números aqui, ó, do 8 e do 10, e do 8, do 10 e do 12. Vamos lá. Vou apagar aqui para nós. E a gente vai fazer um outro exercício agora, considerando o máximo divisor comum. O máximo divisor comum, se alguém não te falou ainda, é a mesma coisa que mínimo múltiplo comum. Só que a coleta dos números que vão ser multiplicados é diferente. Olha só isso, que interessante que eu vou mostrar aqui para ti. Só apagar aqui para ficar certinho. A gente tem o seguinte, ó. Você vai decompor os números da mesma maneira que tu fez para mínimo múltiplo comum. E no final que tem a diferença. Então vamos lá. Primeiro divide por 2, vai dar 4. 10 dividido por 2 dá 5. Certo? Repete o 2. 4 dividido por 2 dá 2. 5 dividido por 2 não dá. Repete o 2. 2 dividido por 2 é 1. 5 dividido por 2 não dá. Então repete. O próximo número vai ser o 5, porque o 3 não dá, né? Então a gente pula o 3. 1 dividido por 5 não dá. 5 dividido por 5 dá. Ok. A gente fez igual, a gente fez mínimo múltiplo comum. Mas o máximo divisor comum, aqui nesse lado aqui, a gente só vai multiplicar os números que eu consegui dividir os dois aqui. Como assim, Clóvis? Pensa comigo. 8 dividido por 2 dá 4. Esse aqui eu consegui dividir ó, pelo 2. 10 dividido por 2 eu consegui também, deu 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou circular o 2, porque esses dois números eu consegui dividir pelo 2. Agora vamos tentar fazer a mesma coisa. Ó. O 4 eu consegui dividir por 2? Consegui. Mas o 5 eu não consegui.
Então, pelo fato de eu não ter conseguido dividir o 5, eu não vou circular, porque para mim circular, os dois eu tenho que ter dividido. Aqui, ó, o 2 e o 5, eu só consegui dividir o 2, o 5 eu não consegui, então eu não circulo. Aqui eu só consegui dividir o 5, o 1 eu não consegui, então eu não vou circular. Qual que é o máximo divisor comum? É o 2. Por quê? Porque ele é o único número que eu consegui dividir, né? Os dois números eu consegui dividir para ele. Tá? Então o 2 é o máximo divisor comum. É a mesma coisa que mínimo múltiplo comum, porém você só circula, né, o número que é comum aqui dos dois. Então agora vamos tentar com um outro exemplo. Tá? Primeiro por 2. 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. 12 por 2 dá 6. Ok? Agora vamos tentar por 2 de novo. 4 por 2 dá 2, 5 por 2 não dá, 6 por 2 dá. Agora por 2 de novo. 2 por 2 dá 1, 5 por 2 não dá, 3 por 2 também não dá. Agora o próximo é o 3. 1 por 3 não dá, 5 por 3 não dá, 3 por 3 dá. Dá por 3 aqui não dá mais, então vamos tentar 5. 1 por 5 não dá para fazer, então repete. 5 por 5 dá para fazer, 1 por 5 não dá, repete. Então a gente terminou. Só que aqui no lado direito, você só vai circular os números que deu para dividir. 8 por 2 deu? Deu. 5 por 2 deu? Deu. 12 por 2 deu? Deu. Ou seja, vou circular o 2. 4 por 2 deu? Deu, certo. 5 por 2 não deu. O 6 deu. Então, nesse caso aqui, esse deu e esse deu, mas esse aqui não deu certo. Então eu não circulo, porque para me circular, os três têm que estar divididos. Aqui nesse caso, eu só vou conseguir dividir esse aqui eu não vou e esse aqui eu não vou. Nesse caso, eu só vou conseguir esse aqui eu não vou e esse aqui eu não vou. Nesse caso aqui, esse eu não vou conseguir, esse sim e esse não. Então, para me circular, tem que dar certo com os três, que foi só no primeiro caso. Certo? Então, o máximo divisor comum é o 2. Tá? Se por acaso tivesse acontecido de mais um número ser divisível aqui e eu circular mais uma vez, daí você só multiplica os que circulam. Nesse caso aqui, multiplica tudo. Para máximo divisor comum, só multiplica os que tu conseguiu circular. Então é assim que funciona. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum entre alguns números. Tá? Isso é muito importante, essa noção você ter para a tua prova, a diferença entre uma. O processo é praticamente o mesmo, o que muda é só o final, certo? Até mais.